Então, sexto ano, na aula de hoje nós aprendemos que as nossas relações familiares têm ângulos diferentes, perspectivas diferentes. Então, vamos agora para o desenvolvimento das atividades, para que a gente coloque em prática essas novas descobertas, tá bom? Acompanhem comigo. A número 1 traz aquilo que eu comentei com vocês em sala, que as nossas relações elas têm lados distintos. De um lado, a gente tem os filhos, que principalmente na adolescência, vão pensar que os pais só querem impor regras, só querem proibir. E do outro, tem os pais, que pensam que os filhos só querem permissões, que não têm responsabilidade ainda. E no final das contas, esses conflitos eles só escondem uma verdade, que é a necessidade de querer ser amado um pelo outro. Agora vocês vão conferir aí a seguir um trecho de uma música do Gabriel Farias, que retrata essa relação entre pais, responsáveis e filhos, e os lados dessa relação. Então acompanhem a leitura aí comigo, tá bom? Pais. Mãe, você se lembra quando a gente brigou por uma besteira? Até parece que aquilo ia durar uma vida inteira. Você só queria meu bem e na hora eu não enxerguei. Pai, jeito durão, mas o coração derrete feito uma manteiga. É só falar que tirei 10, que já conta pra família inteira. Se você soubesse que o meu maior espelho na vida é você. Tem coisas que não vão mudar. Filho, leva o casaco que vai esfriar. Acorda, vai se atrasar. A gente pode até crescer, mas sempre vai ser chamado de bebê. E é o que eu quero ser. Eu quero ser o teu maior orgulho. Eu quero ver sorriso no teu rosto. Eu quero dividir minhas conquistas. Quero ter o colo pro meu choro. Então, depois de lermos essa música, a gente vai aí para a primeira questão, a letra A, que pergunta aí qual trecho mostra que o filho conseguiu enxergar pelo ângulo dos pais. E pede para que a gente copie aí nas linhas abaixo que tem na atividade de vocês. Então, pessoal, lá na leitura da música, a gente percebe que o filho, ele admite, o lado, a opinião da mãe dele. Qual é esse trecho? A gente tem aí o trecho que ele fala, você só queria o meu bem, e na hora eu não enxerguei. Então, depois de um tempo, eles brigaram por uma besteira, ele achou que ia durar uma vida inteira, porque ele não tinha conseguido, no momento dessa briga, entender, enxergar, compreender o lado da mãe dele, que na verdade só queria o bem dele. Então, o trecho que mostra que o filho conseguiu enxergar pelo ângulo dos pais, mais especificamente pelo ângulo da mãe, é a primeira estrofe aí, na última linha, quando ele fala que você só queria meu bem e na hora eu não enxerguei. Porque muitas vezes a gente acha que os nossos pais estão dizendo não gratuitamente, que estão nos proibindo de coisas que a gente quer muito. Mas a gente tem que pensar na perspectiva deles. Às vezes eles só querem o nosso bem. Vamos então para a letra B, que pergunta qual que é a importância, então, de entender o ponto de vista daqueles que ocupam a outra extremidade nas relações familiares, o outro ângulo aí. Claro, a gente tem que entender o lado dos nossos pais, mas eles também precisam entender e enxergar o nosso. Por que é importante que eles façam isso e que a gente faça também? Então, pessoal, é importante entender o ponto de vista do outro, que ocupa o outro lado, porque a gente vai saber os seus motivos. E aí vai ficar mais fácil a gente conciliar esses interesses. E principalmente buscar o equilíbrio nessas relações. Porque nossa relação familiar, por mais que a gente tenha interesses diferentes, ela não é para ser uma zona de conflito. É para ser uma zona de harmonia. Então a gente precisa conciliar esses interesses. Nenhum sobrepor ao outro, mas a gente entender o lado do outro, os motivos do outro, para que a gente busque um equilíbrio, tá bom? Vamos então para a próxima questão, que traz aí uma tirinha.
Até mesmo a nossa relação com a família tem extremidades distintas, e é importante buscarmos sempre contemplar os dois lados e equilibrar essa relação. O autor da tirinha de Calvin e Haroldo consegue representar essa realidade de uma forma simples e clara. Observe e responda as questões a seguir. Então vamos observar aí, fazer uma leitura dessa tirinha. Temos aí o Calvin, né, ele se organizando, se arrumando, provavelmente para sair fazer um passeio. E o pai dele tá o quê? Trabalhando. Parece que o Calvin chama, né, mostra que ele quer passear. E o pai argumenta, olha, eu estou trabalhando, eu preciso trabalhar, né, pode ir. E o pai fica ali trabalhando, pensativo, de repente olha pela janela e decide ir. Ele sai, né, a gente vê aí que ele abandona a cadeira e vai atrás do Calvin e da mãe dele ali, né. E aí depois, ele ainda tem uma responsabilidade a cumprir. Depois o Calvin e a mãe ajudam ele, acompanham ele, aí a gente vê que já tá à noite, né? Tem uma lua ali, enquanto ele trabalha. Então a gente vê aí dois lados. Vamos então para a resolução das atividades relacionadas a essa tirinha. Olha, a letra A está perguntando quais que são essas realidades que a gente observa na tirinha e qual que é o ponto de vista de cada um dos personagens. Então, a gente observa a realidade do pai, né? Que é do filho. O que é o pai? O que o pai precisa fazer? Ele está trabalhando, ele está ocupado. E o filho, ele quer atenção, ele quer se divertir. Eu falei para vocês, né? Às vezes a gente quer atenção, a gente quer um pouquinho de carinho, a gente quer um pouco do tempo dos nossos pais irresponsáveis, mas eles têm outras responsabilidades. Então, são dois pontos de vista. Então, aí na tirinha, a gente observa a realidade do pai e a do filho. O pai está ocupado trabalhando e o filho quer atenção e se divertir. Nenhum dos dois está errado, não é mesmo? São perspectivas diferentes apenas. Então, agora, como que eles encontram o equilíbrio? Seja argumentativo. Então, eu espero que vocês tenham observado a tirinha ali para argumentar para mim como que eles encontram o equilíbrio. Então, eu observei a tirinha e eu concluí que eles encontram um equilíbrio aí com o pai, né, tirando um tempinho para se divertir com o filho, para acompanhar o filho e a esposa. E o que os dois fazem depois? Porque a gente tem que ver que não é só um abrir mão, né, do seu tempo. Depois os dois, o Calvin e a mãe dele, acompanham esse pai enquanto ele cumpre os seus deveres, enquanto ele trabalha. Então, quer dizer que cada um, né, abriu um pouquinho mão para que eles pudessem estar juntos, se divertir juntos. Então, eles encontraram aí um ponto de equilíbrio. Então, na tirinha, eles encontram um equilíbrio com o pai tirando um pouco do seu tempo para se divertir com o Calvin. E depois os dois, né, o Calvin e a mãe, o acompanham enquanto ele cumpre os seus deveres, enquanto ele trabalha. Vamos então para a próxima questão, que pergunta se vocês já enfrentaram situações parecidas aí com os pais de vocês, responsáveis, né? Talvez, por exemplo, vocês queriam fazer uma viagem e o pai de vocês precisava trabalhar, e aí, não, então a gente vai fazer essa viagem, mas quando voltar a gente vai ter que trabalhar mais, ou se não, se vocês precisavam sair, né, e tiveram aí que trabalhar, arrumar a casa, por exemplo, para saírem depois para se divertirem, porque era necessário fazer aquilo primeiro. Ou se vocês já tiveram que abrir mão, né, de alguma coisa para estar junto dos pais de vocês, que tinham outras obrigações, outros compromissos. Ou talvez se eles já fizeram isso por vocês. Então, eu quero saber se vocês já enfrentaram situações parecidas, tá bom? E eu quero que vocês expliquem se vocês até conseguiram encontrar esse equilíbrio. Se não foi possível, eu quero que vocês deixem aí nas próximas linhas para mim, tá bom? Vamos então para a última questão, que a gente viu aí, né, na nossa aula, que existem extremidades diferentes dentro do relacionamento familiar, por diversos motivos. E um deles, né, que foi retratado aí na tirinha, é a ausência de tempo.
Às vezes a rotina de trabalho, a agenda repleta de compromissos, né? Torna a convivência ali, torna-se uma questão decisiva para a interação familiar. De um lado a gente tem os pais, que precisam trabalhar, se dedicar a outras tarefas. De um lado tem o filho, que busca atenção, quer realizar outras atividades, passear, viajar, enfim. Então eu quero que vocês assinalem a alternativa correta a partir aí da nossa aula, tá bom? Letra A diz o seguinte: é preciso compreender que os compromissos dos pais responsáveis têm mais importância do que as vontades e desejos dos seus filhos. Tá certo isso, pessoal? Um é mais importante que o outro? Um deve sobressair ao outro? Não, nada disso. Não é isso que a gente viu na nossa aula. Então, vamos para a próxima letra. Letra B. É necessário buscar o equilíbrio, mesmo que isso signifique negligenciar compromissos e tarefas para fazer todas as vontades do filho da filha. Tá certo, pessoal? A gente negligenciar aí responsabilidades, compromissos para fazer todas as vontades do filho? Não, né? A gente deve buscar conciliar, mas não abrir mão só para fazer a vontade do outro. Isso não é equilíbrio. Letra C. É importante buscar conciliar interesses, vendo os diferentes ângulos dessa relação. Justamente o que a gente estudou, não? Isso mesmo. A alternativa correta é a letra C. Então, a gente tem que conciliar interesses. Às vezes, eu não posso abrir mão, né? Como mãe, por exemplo, de uma responsabilidade hoje. Mas talvez em outro dia eu consiga tirar um tempo para estar com meu filho. Ou eu, como filho, possa ceder um pouco para estar com os meus pais. Esperar mais um pouco para que eles possam me acompanhar em alguma atividade. Então, é sempre entender o lado do outro, as responsabilidades, os compromissos que o outro tem, as vontades, não é mesmo? Vamos então ler a letra D aí para ver se ela está errada mesmo. Letra D. É preciso que um dos lados abra mão de seus interesses para que a relação não se desequilibre. Um dos lados apenas? Não, né? O equilíbrio é quando os dois buscam conciliar esses interesses, não é mesmo? Então, isso mesmo. A alternativa correta é a alternativa C. Olha, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima aula!